Muito bom dia, meu irmão, muito bom dia, minha irmã. Seja bem-vindo ao Com a Palavra desta segunda-feira. Mais uma semana começando e queremos que essa semana seja vivida sob as bênçãos de Deus, sob o cuidado de Deus, debaixo da proteção de Deus. Nós que estamos aqui, através da TV Evangelizar, nos unindo neste momento ao redor da Palavra de Deus, temos a certeza, Ele é a nossa força. Ele é a luz que guia nossos passos, Ele é o calor que aquece o nosso coração e que nos faz ter a certeza, somos filhos amados e amadas de Deus. Tanto é verdade, meu irmão, minha irmã, que nós somos amados por Ele, que Ele quis fazer morada dentro de nós. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é Deus que habita o coração e o ser de cada um de nós. Você tem Deus dentro de você pela presença do Espírito Santo. O Espírito habita o seu coração pela força dos sacramentos, pela força da nossa fé, que faz com que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele, sempre presente nas segundas-feiras aqui da obra Evangelizar é Preciso, Ele, nós queremos que seja o protagonista dessa manhã, desse nosso programa, e que Ele possa visitar agora você, o seu coração, a sua casa. Que o Espírito Santo esteja com você, abrindo a sua mente e o seu coração para a palavra. Que o Espírito Santo possa fortalecer a sua fé e a sua esperança nessa manhã, neste momento. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, para a gente começar bem esse programa. Vamos iniciar fazendo uma oração ao Espírito Santo, pedindo que Ele nos ajude, que Ele aqueça nossos corações e que Ele nos faça escutar nesta manhã a voz de Deus. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Coisa boa começar essa semana dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo. Venha caminhar conosco ao longo desses próximos dias. Venha, Espírito Santo, nos ajudar nesta semana. E se a gente tiver de enfrentar alguma dificuldade, Espírito Santo esteja conosco, seja a nossa força, para que a gente possa vencer todo e qualquer desafio que se colocar diante de nós. Sim, Espírito Santo, nós nos entregamos a Ti. Pedimos a graça de que o Senhor esteja do nosso lado, esteja dentro de nós, nos fortalecendo e nos aquecendo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos nessa segunda-feira celebrando também o tempo da Quaresma, você sabe, esse tempo de preparação para a Páscoa. E se tem uma coisa que a Quaresma nos chama, é a humildade. E por isso o tema do programa de hoje, humildade diante de Deus. Na Quaresma nós somos chamados a viver essa virtude da humildade, a crescer em humildade. Afinal de contas, na Quaresma, nos preparando para a Páscoa, nós entendemos que a nossa salvação vem de Deus e que a gente não fez nada para merecer essa salvação. Você sabe, é claro, nós fomos salvos pela cruz de Jesus. A cruz de Cristo é a nossa salvação. Cristo subiu ao madeiro para entregar a vida em favor de cada um de nós. Cristo subiu à cruz porque, derramando o seu sangue, Ele levou até as últimas consequências a entrega à vontade do Pai, aos planos do Pai, a obediência à voz do Pai. Só que essa cruz que nos salva, ela foi preenchida não pelos nossos merecimentos. Jesus não subiu à cruz porque a gente merecia. Jesus não subiu à cruz porque a gente fez alguma coisa para convencê-lo a se entregar por nós. O que preenche a cruz de Jesus não é o nosso merecimento, é a misericórdia de Deus. O que preenche a cruz é o amor apaixonado de Deus por nós.
Eu e você não fizemos nada para merecer esse amor. E é por isso que ele é grandioso. Jesus subiu à cruz, deu a vida, se entregou porque nos ama. Então, meu irmão e minha irmã, quando a gente entende isso, a gente entende que na verdade a nossa salvação não vem por nossa causa, vem por causa de Deus. Nós somos salvos e recebemos o maior de todos os presentes, não porque nós somos bons, porque somos os melhores, porque olha para mim como que eu sou importante. Não, o maior presente que nós recebemos, que é a nossa salvação, veio até nós sem a gente merecer. Veio porque Deus nos ama, veio porque Deus é apaixonado por mim e por você. Quando a gente entende isso, que eu sou salvo pela misericórdia de Deus e não pelos meus próprios méritos, a gente está um passo mais perto de alcançar a verdadeira humildade. Humildade é justamente isso, saber que diante de Deus, diante da grandeza dEle, do amor dEle, nós não temos méritos. A salvação vem porque Ele nos ama e não porque nós conquistamos com o nosso merecimento. A salvação vem porque Deus tem misericórdia de nós e não porque nós somos os melhores. A salvação vem de graça. Deus gratuitamente entregou o seu Filho por amor a cada um de nós. Então, diante de Deus, diante da grandeza da cruz, diante da loucura da cruz, nós precisamos reconhecer, somos humildes, somos pequenos, somos frágeis. Isso é humildade. Reconhecer que diante da cruz de Jesus, diante da imensidão do que Ele foi capaz de realizar, nós somos todos pequenos. E a palavra de Deus nos ensina que essa humildade, esse reconhecimento de que nós somos pequenos, é o primeiro passo para a nossa oração, por exemplo, ser ouvida. Você quer que Deus escute suas orações? Você quer que você peça e Deus faça acontecer? Você quer que Deus atenda aos seus pedidos? Eu tenho certeza que sim, né? Porque todos nós rezamos porque queremos ser ouvidos. Rezamos porque queremos que Deus nos escute, né? Quando a gente pede uma graça, quando a gente pede um livramento, quando a gente agradece alguma coisa, enfim, a nossa oração, a gente sempre quer que chegue até Deus, que Ele escute. Então, tem um versículo na carta de São Tiago, que nos ajuda a entender o valor da humildade diante de Deus, para que as nossas orações sejam ouvidas. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue lá para você marcar. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Diz assim: Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Olha que bonito isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Quem é que Deus escuta? Deus escuta os humildes. Quem é que recebe a graça de Deus? Os humildes. Quem é que recebe a bênção de Deus? Quem é humilde. Quem é soberbo, que é o contrário do humilde, que é aquela pessoa que se acha, né, eu sou maior do que todo mundo, eu sou melhor do que todo mundo, olhem para mim como eu sou cheio de dons, como eu sou cheio de... Quem faz de alguma maneira da sua vida maior do que ela realmente é, quem é soberbo, diz a Escritura, Deus resiste a esse, Deus não atende a esse, Deus não escuta a esse. Porém, aquele que é humilde, aquele que tem a humildade, aquele que tem a coragem de reconhecer, não, eu não sou nada diante de Deus, eu não tenho merecimento, essa pessoa é ouvida por Deus, essa pessoa é escutada por Deus, diz São Tiago. Sabe, tem uma história que eu gosto muito, me ajuda muito, que um padre uma vez estava em crise, essa história é real, né? Um padre estava em crise, queria abandonar o ministério, ele não entendia mais o sentido por trás do que ele estava fazendo, estava passando por uma crise talvez de fé mesmo. E ele escreveu para Santa Teresa de Calcutá, pedindo que ela aconselhasse ele. Então, ele na verdade escreve para Santa Teresa como um grito de desespero de alguém que quer ser ouvido, de alguém que quer ser ajudado, de alguém que está colocando ali a sua última esperança de não perder o ministério. E aí Santa Teresa responde para ele numa carta muito bonita. Lá pelas tantas, no meio dessa carta, Santa Teresa diz uma frase
que eu guardo no meu coração e acho que você pode guardar no seu também. Santa Teresa diz para ele: Padre, Deus só pode encher aquilo que está vazio. Olha que frase bonita. Deus só pode encher aquilo que está vazio. Pensa, se você tem um copo aí na sua casa e esse copo já está cheio de alguma coisa, se esse copo está cheio de água, por exemplo, você vai tentar colocar uma outra coisa ali dentro, não cabe, ele já está cheio. Se você quer encher um copo de alguma coisa, tem que ter espaço ali dentro, ele tem que estar vazio de alguma maneira. A mesma coisa acontece no coração da gente. Se eu quero receber graças, se eu quero receber bênçãos, se eu quero que de alguma maneira Deus me preencha, eu preciso aprender a me esvaziar. Nós aprendemos isso com Jesus. Quando Ele vai até a cruz, Ele se esvazia. Quando Ele vai até a cruz, Ele entrega tudo, literalmente até a última gota de sangue. Ele se esvazia por completo por amor a nós. E por causa do seu esvaziamento, o Pai operou através dele a salvação da humanidade. Eu e você precisamos aprender a nos esvaziar da vaidade, da arrogância, do amor próprio, daquela estima exagerada em relação a gente mesmo. Sabe aquelas coisas que vão fazer a gente falar assim: não, eu vou ter que tirar satisfação, porque senão o que vão pensar de mim por causa desse meu irmão que fez isso contra mim? Eu vou ter que ir lá tirar satisfação, porque não vou ficar mal falado. Esse tipo de amor próprio exagerado, essa afeição exagerada com relação à própria imagem, a gente precisa aprender a se esvaziar dessas coisas, para que Deus encontre um espaço vazio aqui, onde Ele possa atuar, onde Ele possa trabalhar, um espaço que Ele possa preencher dentro de nós. Isso é humildade, e é por isso que São Tiago diz que Deus resiste aos soberbos. Aqueles que já estão cheios de si, não tem como Deus entrar. Agora, os humildes, aqueles que se esvaziam, ali Deus encontra espaço para agir, para colocar a sua bênção e a sua graça. Nós vamos continuar com essa reflexão, mas antes eu tenho um recadinho agora para você. Fique ligado. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. E aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido: compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Há
mais de 20 anos no ar. Onde a igreja precisa, nós estamos presentes. O seu espaço diário de fé, acolhimento e reflexão. Obrigado, Senhor, por esta semana. Diga, filho. Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Um momento único de evangelização para espalhar o amor divino e dar voz a quem mais precisa. Só não esqueça de depois ligar agradecendo a Deus o milagre recebido. Escutou? Amém. Experiência de Deus, de segunda a sábado, 10 da manhã e 10 da noite, aqui na TV Evangelizar. Em junho, venha comigo viver uma experiência de muito amor a Deus em uma peregrinação mais do que especial. Eu te levo com alegria para o coração espiritual de Portugal, em Fátima. Nós vamos também a Nazaré, Óbidos, Évora, Porto e, é claro, em toda a Lisboa, para também visitarmos o santuário e toda a devoção do nosso querido Santo Antônio. Para finalizar esta peregrinação com chave de ouro, nós seguiremos juntos para Santiago de Compostela, com aquela parcela da caminhada do caminho de Santiago que também faremos, imitando a peregrinação de tantos cristãos pelos séculos. Atenção para a data, 1º a 12 de junho deste ano. Eu então espero por você. Faça o seu contato agora conosco. Eu espero por você. Gente, uma coisa que sempre me falam quando ligam na central é o seguinte, que a visão está ficando curta, porque você deixou de enxergar como deveria, não é mesmo? O grau do óculos sempre está aumentando, aquela ardência nos olhos, aquela dor de cabeça no final do dia, você tem aí uma sensação de enjoo, até de tanto ficar forçando a vista durante o dia, ou já está com uma catarata ou com glaucoma, para ler ou escrever tá cada vez pior, então você precisa do Vision X. Vamos acompanhar comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Antes a minha vista queimava muito, começou a arder muito e ficou enfumaçada, não estava vendo nada direito, nada televisão, não conseguia ver nada direito. Não conseguia ler a Bíblia, ler nada. Depois que eu passei a tomar o Vision X, comecei a enxergar bem, acabou o conselho da minha vista. Eu não conseguia ler nada na Bíblia, nada eu não conseguia ler. Hoje eu consigo ler tudo. É isso aí! Liga agora, 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Tem novidade no jornalismo, um telejornal versátil e inovador, conectado com os fatos do Brasil e do mundo. A notícia sempre em primeira mão, com credibilidade e compromisso com a verdade. EV News, de segunda a sexta, 13h. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Nós estamos de volta aqui com a palavra na TV Evangelizar. E hoje, falando sobre o tema da humildade diante de Deus, nós estamos tendo a oportunidade de, guiados pelo Espírito Santo, refletir neste tempo de Quaresma, como que nós podemos nos esvaziar, para que Deus encontre espaço dentro de nós para preencher com a sua graça, com a sua bênção. Todos queremos ser ouvidos por Deus. São Tiago nos ensina, Deus ouve a oração de quem é humilde. Por isso nós devemos exercitar essa virtude na nossa vida. Antes da gente continuar esse tema, tem mais um recadinho para você, fique ligado. Oi gente, aqui é Josi do Vision X. Conta pra mim, como que está a sua visão? Seca, fraca, apagada? Você precisa do poderoso Vision X. Mas agora, graças a Deus, depois que eu passei a usar esse Vision X, está bem menor. Estou enxergando bem. E você que tem também a vista ruim, pode tomar esse Vision X, pode confiar, porque é muito bom. Catarata, glaucoma, miopia, Vision X é 100% natural. Basta uma cápsula por dia para você sentir a melhora rápida. Nessa coceira, ardência, Vision X é para você. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas que querem melhorar as vistas, tomar o Vision X,
porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. Tá esperando o quê? Ligue agora para o telefone que está na sua tela, mas tem que ser esse aqui, ó, do X bem grandão, o poderoso Vision X. E lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e tô com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você ganha kit em dobro, isso mesmo, kit em dobro. E as 50 primeiras ligações ainda vão ganhar um presente exclusivo. Ligue agora para o telefone que está na sua tela e garanta o poderoso Vision X, o Vision X da TV, porque Vision X é o X da sua visão. Muito bem, nós estamos falando sobre humildade nesse programa, humildade diante de Deus. E quando a gente entende que a cruz de Jesus é a maior prova de amor que Deus poderia ter dado por nós, e nós não fizemos nada para merecer essa prova de amor, nós não fizemos nada para merecer essa salvação, quando a gente entende isso, a gente está um passo a mais de conquistar a virtude da humildade. Por que eu estou frisando isso? Pelo seguinte, nós temos um risco, um perigo na nossa vida, que é começar a achar que as nossas próprias conquistas, que elas existem, elas são as coisas mais importantes da vida. Deixa eu tentar explicar de outra maneira. Quando a gente fala que tem que ser humilde, quer dizer que a gente não pode reconhecer que tem coisa boa na nossa vida? Claro que não, a gente pode reconhecer. Eu posso reconhecer que eu faço um trabalho bem feito, eu posso reconhecer que eu ajudei uma pessoa, eu posso reconhecer que a minha vida teve um êxito, teve um sucesso. É claro que eu posso reconhecer as boas coisas que eu faço e que acontecem na minha vida. O problema não é esse. A questão da humildade não é você não perceber as coisas boas que você tem, não. O problema é quando a gente começa a colocar as coisas boas que a gente faz, ou as coisas boas que nos acontecem, como se essas coisas fossem as mais importantes da nossa existência, e por isso o que nos define são os acertos que a gente teve, de tal maneira que, porque a gente acerta tanto, a gente é melhor do que os outros que não acertam como a gente. Esse é o problema. A gente não pode cair na ilusão de achar que porque a gente faz boas coisas e acerta muitas vezes, então a gente é melhor do que os outros, a gente é o bambambam da história e, portanto, Deus tem que olhar lá do céu e falar: olha, que pessoa maravilhosa, que filho maravilhoso que eu tenho, que filha maravilhosa que eu tenho. Não, não é assim que funciona. Deus olha para nós e vê a gente na nossa miséria e, por causa da nossa miséria, movido de compaixão, Ele envia o seu Filho para morrer por nós, para entregar a vida por nós, para nos salvar. Perceba, não é o meu mérito, não sou eu que convenço a Deus que eu preciso de salvação, não sou eu que convenço a Deus que eu mereço o céu, é Deus que no seu amor vem em meu socorro para me abrir as portas do céu. Percebe a diferença? Eu vou tentar explicar melhor essa diferença recorrendo à Bíblia de novo. Tem uma parábola de Jesus que explica muito bem isso que eu estou querendo dizer. Está lá no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Jesus contou a seguinte parábola. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Diz a parábola: subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Eu jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro, pois todo que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar
será exaltado. Lembra da frase que o padre falou no bloco anterior? Frase de Santa Teresa de Calcutá: Deus só pode encher aquilo que está vazio. O problema não é você reconhecer que você tem coisas boas na sua vida, que você acerta, que você teve êxitos, que você tem sucessos. Não, o problema não está aí. O problema está em você transformar essas coisas num mérito que faz você ter direito a alguma coisa. Eu tenho direito que as pessoas me amem, que as pessoas me aplaudam. Eu tenho direito que Deus me atenda, porque afinal de contas eu faço bem, eu ajudo os pobres, eu pago o dízimo, eu vou na igreja, eu tenho direito. Não, meu irmão, minha irmã, diante de Deus nós não temos direito algum. Diante de Deus nós somos salvos por causa da sua misericórdia e não por causa dos nossos méritos. Não importa o que a gente faça, pode ser a melhor coisa do mundo, mas ainda assim é muito pouco perto do que Deus fez por nós. Ainda assim é muito pouco perto do sacrifício redentor de Jesus na cruz. Por isso é que nós, diante de Deus, devemos ser sempre humildes. Qual é o erro desse fariseu? O fariseu, ele estava fazendo tudo certo, diz o texto, né? Porque ele estava pagando o dízimo, estava cumprindo a lei e tudo mais. Só que qual foi o erro? Ele se apresentou diante de Deus, não pedindo a Deus que o ajudasse, mas cobrando de Deus, que Deus tinha que ajudar ele, porque afinal de contas, ele cumpria a lei, pagava o dízimo e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu transformo aquilo que eu faço de bom numa espécie de moeda de troca com Deus. E isso é terrível, porque se eu agir assim, se eu transformar as coisas boas que estão em mim numa moeda de troca, se eu achar que eu tenho direito a alguma coisa, primeiro, eu não vou me esforçar mais para crescer, porque eu acho que eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Segundo, eu não deixo espaço para a misericórdia de Deus. Porém, nós sabemos, nós que estamos nessa quaresma, nos preparando para a Páscoa, a nossa salvação vem da misericórdia de Deus. E outra, se a gente está acostumado a se vangloriar como fez o fariseu, tem um problema gravíssimo aí. Nós vamos começar a achar que somos melhores do que os outros. E aí a gente vai achar que está tudo bem desprezar o outro. E aí a gente vai achar que está tudo bem deixar o outro de lado. E isso não é compatível com a fé cristã. Veja, o fariseu chega a dizer a Deus: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. O publicano que estava ali era um pecador. Obrigado, meu Deus, porque eu não sou que nem ele que comete pecado. Obrigado, meu Deus, porque eu não sou que nem ele que faz bobagem na vida. Olha que loucura. Quando a gente olha para a cruz, Jesus subiu nessa cruz por todos. Jesus não subiu nessa cruz por causa dos bons apenas. Jesus subiu nessa cruz por todos. E quando eu tenho uma postura como a do fariseu, de achar que eu sou melhor do que os outros, ainda bem que eu não sou como o outro, ainda bem que eu não sou como aquele, eu acabo de alguma maneira agindo na minha vida de um jeito extremamente contrário a que Jesus agiu na vida dele. Porque Jesus abriu os braços para se entregar, para dar a vida por todos, sobretudo pelos pecadores. E aliás, ainda bem que é assim. Glória a Deus por ser assim, porque afinal de contas, meu irmão, minha irmã, reconheça, olha para você com sinceridade agora mesmo e reconheça, você não acertou todas na sua vida até aqui. Todos nós já erramos, todos nós já falhamos, todos nós temos algum pecado, alguma mancha na nossa história. E se Deus só tivesse vindo pensando nos que são perfeitos, a gente estava perdido. Graças a Deus que a salvação se derrama sobre os pecadores. Graças a Deus que a salvação é para todos, não só para aqueles que têm méritos, porque senão eu não conseguiria entrar nessa salvação, senão nenhum de nós conseguiria estar debaixo da salvação alcançada por Jesus na cruz. Meu irmão, minha irmã, diante de Deus,
nós precisamos ser humildes e reconhecer: a salvação me alcançou justamente porque eu necessitava dela, porque eu sou pecador. Então, eu não vou dizer que é por meu merecimento, eu não vou dizer que Deus tem uma dívida comigo. Eu vou dizer: obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, porque mesmo pecador, o Senhor deu a vida por mim e me salvou. Que a gente tenha humildade, para que por essa humildade Deus escute as nossas preces e as nossas orações. Deixa eu fazer uma oração por você, pedindo a Deus que abençoe sua semana, pedindo a Deus que abençoe este dia, pedindo a Deus que siga abençoando a sua quaresma, para que você possa cada vez mais se converter, crescer na humildade e buscar fazer da palavra e do exemplo de Jesus o modelo para os seus dias e para as suas escolhas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor Deus visite agora o seu coração, escute as suas orações, te sustente nos momentos de dificuldade material e espiritual e derrame sobre ti as graças e bênçãos que você mais necessita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, vem aí o Bom Dia Evangelizar. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Até a próxima.